Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Nós já meditamos nesse texto, irmãos, ainda quando era ali na casa do meu pai, ali. Faz 8 meses ou é 9. Eu andei olhando. 8 meses ou é 9. Esses dias nós também estivemos lá na casa do irmão Júnior, há 20 dias atrás. Nós meditamos rapidamente, mas hoje eu quero ser um pouco mais delongado nesse texto, pensando em algumas coisas. Mas o texto diz assim, Atos 4, 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos continuem com a palavra do Senhor aberta e para que nós possamos entender bem esse texto, é bem necessário, é fundamental que nós venhamos a entender o contexto desse texto. E o contexto desse texto, irmãos, é muito simples, inspirador e desafiador para todos nós. Tudo começa no capítulo 3, quando Pedro e João foram ao templo na hora nona. Talvez em sua Bíblia esteja na hora 3 horas da tarde. O fato é que Pedro e João foram ao templo orar e chegando no templo, ali no pórtico de Salomão, existia um coxo, um aleijado, que fazia mais de 40 anos que vivia naquela situação. O fato é que esse coxo, ele olha bem para Pedro e João, acostumado a pedir esmola, estende a mão, olha bem para os apóstolos e diz: me dê uma esmola. Pedro e João finta os olhos nele, fixa os olhos no aleijado e diz: olha para nós, nada nós temos. Mas o que temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos pegaram na mão daquele aleijado, levantaram ele, a Bíblia diz que suas pernas se fortaleceram e ele saiu saltando de alegria junto ali, de mãos dadas, abraçados com os apóstolos. E aconteceu que, devido a esse acontecimento, aconteceu um grande alvoroço dentro do templo. E as pessoas começaram a rodear Pedro e João ali. E eles começaram a olhar para as pessoas que rodearam eles. E eles falaram: o que vocês estão olhando? Esse homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo, não foi por nós. Esse homem foi curado por aquele que vocês mataram. Então Pedro e João estão dentro do templo, olhando para aquela multidão que se aglomerou ali dentro, e disse àquela multidão que aquele milagre tinha acontecido no nome daquele que aquelas pessoas do templo tinham crucificado. E aquele alvoroço no templo, o texto diz, caminhando para o capítulo 4, que muitas pessoas se converteram nesse dia, subindo o número de convertidos a quase 5.000.
E devido àquele alvoroço que estava dentro do templo, o templo naquela época tinha um guarda, tinha um policial que ficava ali guardando a segurança do templo. Tinha a guarda do templo, porque o templo era grande e tinha muitas pessoas e aquilo ali para coibir qualquer tipo de rebelião que pudesse acontecer. O fato é que esses homens chegam ali e ficam ali aterrorizados porque Pedro e João estavam ensinando, pregando o evangelho, que Jesus tinha morrido e ressuscitado e reinava à destra de Deus Pai. Devido a esse fato, irmãos, Pedro e João são presos ali no templo. Eles vão para o sinédrio, eles são presos devido àquilo. E Pedro e João começam a conversar com as pessoas que prenderam ele. Em Atos, capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 9 diz: vocês estão aqui nos prendendo por causa de um milagre, de uma cura, de um bem feito que nós fizemos. E começa ali a pregar o evangelho para aquelas pessoas que tinham prendido ele. Então, diante desse contexto, irmãos, eu aprendo uma coisa. É possível que nós estejamos pregando o evangelho. É possível que nós estejamos ajudando pessoas. É possível que nós possamos estar semeando a palavra de Deus e o bem nessa terra. E pessoas ainda se levantem mentindo e dizendo os maiores absurdos contra a nossa vida. É possível. Foi isso que aconteceu com Pedro e João. Eles estavam ali presos por causa da cura e da pregação do evangelho. Olha o absurdo. Mas o fato é, meus irmãos, que nós entramos aqui no texto, as autoridades ali apavoradas, porque as pessoas estavam glorificando a Deus, não acharam ocasião para pelo menos chicotear ali os apóstolos de Jesus Cristo. O fato é que por causa do povo que glorificavam a Deus de maneira entusiasmada pelo milagre e pela pregação do evangelho, os apóstolos foram soltos. E nós entramos no texto, no versículo 23, que diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes. Então, Pedro e João, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero meditar nesse texto é que gente precisa de gente, ou que pessoas precisam de pessoas. Veja o que diz o texto. Pedro e João, irmãos, eles saem ali e eles procuram os irmãos da igreja, para contar quantas coisas lhes haviam dito. Então ali Pedro e João, eles saem do templo, eles procuram os irmãos da igreja e eles começam a anunciar aos irmãos da igreja tudo aquilo que os anciões, os sacerdotes e a liderança religiosa de Israel tinham dito. Eles disseram à igreja: vocês se preparem, porque mataram Jesus. E agora nós fomos presos, saímos agora. Muito provavelmente a perseguição vai vir em cima de todos nós. Então Pedro e João já alertam ali a igreja do que poderia vir, do que esperava a igreja. Essa é a primeira coisa que eles fazem. A segunda coisa, meus irmãos, é que eles procuram as pessoas para ali, de alguma forma, serem aconselhadas, serem consoladas, serem encorajadas. Perceba, o que me chama a atenção nesse texto é que quem está aqui é Pedro e João. Naquele tempo, as maiores lideranças da igreja na terra era Pedro e João. Eles andaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram 3 anos com Jesus, viram Jesus curar, eram homens experientes e experimentados, eram homens cheios do poder do Espírito Santo, eram homens que receberam autoridade do próprio Deus para pregar o Evangelho, ressuscitar mortos, curar pessoas, mas eram homens falíveis, igual a mim e a você, que precisavam de ajuda, de consolo, de conforto e de pessoas para estarem ali do lado deles. É por isso que quando eles saem ali do templo, eles procuram as pessoas da igreja para contar tudo o que havia acontecido e tudo o que os principais anciões tinham dito a eles. Por mais que uma pessoa seja experiente,
Por mais que uma pessoa seja sábia, instruída na palavra de Deus, por mais que uma pessoa tenha discernimento, todos os homens e todas as mulheres precisam de conselho, precisam de acompanhamento, precisam de um ombro amigo e precisam de pessoas para que lhe ajudem nessa caminhada. Meus irmãos, eu quero contar aqui uma experiência que eu nunca contei, eu só contei a minha esposa. Mas eu passei por uma experiência nesse sentido tremenda. Eu estava em João Pessoa, para você ver como são as coisas. E eu procurei um pastor que eu amo ele de coração e considero ele até hoje como meu pastor. E eu procurei o meu pastor e disse: pastor, eu vou tomar tal decisão. O meu pastor disse: Salomão, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu sei que não é pecado o que você vai fazer e você tem toda a liberdade. Mas eu disse: pastor, eu vou fazer porque o meu coração pede. Eu fui guiado naquele momento pelo desejo. Ele olhou nos fundos dos meus olhos e disse: Salomão, você um dia vai se arrepender e vai me dizer. Ele ainda nem sabe disso, mas o fato é que depois de 4 anos de eu ter tomado essa decisão, ignorando os seus conselhos, eu fui abandonado. Então nós, meus irmãos, antes de tomarmos decisões importantes, antes de tomarmos decisões difíceis, antes de tomarmos decisões complicadas, nós devemos procurar pessoas sábias, pessoas experientes, pessoas que possam nos ajudar, pessoas que realmente são guiadas pela palavra de Deus, pessoas que possam nos aconselhar conforme a Bíblia, a palavra de Deus diz, porque os nossos corações, como disse o profeta Jeremias, é extremamente corrupto e enganoso. Então, meus irmãos, nós precisamos de pessoas que nos guiem. Por isso que quando nós estamos para tomar uma decisão difícil, quando nós nos vemos sem saída, nós devemos procurar pessoas que nos ajudem. Nós devemos fazer isso. Meus irmãos, eu estou falando de Pedro, que morreu por causa do Evangelho. Eu estou falando de João, que viveu até 100 anos de idade, foi exilado na ilha de Patmos, que andou com Jesus, que dormiu no peito de Jesus. Esse homem também precisava de aconselhamentos e de ajuda. Agora imagine eu e você. Todas as vezes que alguém soberbamente diz: eu vou fazer isso e acabou, é do meu jeito e ponto final, espere e aguarde. Isso é uma tragédia. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, como esse texto nos ensina. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse versículo aqui ainda, irmãos, é que essa é uma das principais razões do motivo pelo qual nós devemos ter um bom testemunho. Nós devemos ser pessoas honestas. Nós devemos ser pessoas sinceras. Nós devemos ser pessoas que inspiram confiança. Nós devemos ser pessoas temperadas, sábias, que saibam conversar, que saibam aconselhar, consolar as pessoas, para que elas tenham a coragem de nos contar os seus problemas e que nós venhamos a ajudar elas. Meus irmãos, ninguém vai pedir conselho a quem anda com fofoca. Ninguém vai pedir conselho a quem anda com chocarrice, com brincadeiras, que não leva as coisas a sério. Ninguém vai procurar. Por isso nós devemos ser pessoas, como disse o Senhor Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos ser pessoas que as outras pessoas olhem para nós e tenham em nós um espelho e uma confiança, e que saibam que vai receber uma palavra direcionada da parte de Deus. Segunda coisa, meus irmãos, está do verso 24 até o verso de número 26. Olha o verso 24 que diz: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Preste bem atenção, meus irmãos, que depois que os apóstolos ali saíram da prisão, depois que os apóstolos contaram ali aos irmãos da igreja tudo o que tinha acontecido, o texto diz que eles, ouvindo aquilo de forma unânime, ou seja, eles estavam unidos, eles em um único propósito, na comunhão dos cristãos,
eles levantaram as suas vozes e oraram ao Senhor. Perceba que eles estão aqui unidos e não divididos. Eles estão aqui unânimes. Eles estão aqui em um só propósito, para se dirigir ao Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa, meus irmãos, que eles reconhecem na oração que eles fazem, é que Deus é soberano. Tu, soberano Senhor. Deus é soberano, meus irmãos, sobre todas as coisas. Sobre tudo. Todos os homens, todas as mulheres, todos os governos e todas as pessoas. E aqui esse texto, irmãos, tem 3 palavras que resumem a ação de Deus ao longo da história. Fizeste, disseste e pré-determinou. Veja, Senhor, que fizeste? Deus foi quem fez, irmãos, o céu. Deus foi quem fez a terra. Deus foi quem fez o mar. Deus foi quem fez tudo o que neles há. Nada pode existir sem que Deus tenha criado. Eles oram, irmãos, na certeza de que foi Deus quem fez todas as coisas. Eles oram na certeza de que é Deus quem controla todas as coisas. Eles oram na certeza de que Deus tem a história da humanidade na palma de suas mãos. Pois tem pessoas que acreditam que Deus apenas fez o mundo, como um relojoeiro que faz um relógio, que dá corda e deixa ele contando. Não, os apóstolos, a igreja primitiva e todos os profetas sabiam que Deus, além de ter feito todas as coisas, Deus controlava e continuará controlando a história da humanidade. Por isso, tanto os profetas como os homens que andaram com o Senhor Jesus sabiam e tinham paz em seu coração que nada poderia acontecer sem que Deus permitisse e deixasse. E é a primeira coisa que eles reconhecem, a soberania de Deus em fazer todas as coisas. Segundo, vai dizer aqui no verso 25, que disseste? Essa segunda palavra, irmãos, ela reflete o Salmo de número 2, onde Davi, cheio do Espírito Santo, profetiza a respeito de si mesmo. Davi, quando foi ungido a rei de Israel, os homens, inclusive pessoas de Israel, ou pessoas de outras nações, reis poderosos, inclusive o próprio Saul se levantou contra Davi, contra o ungido do Senhor. Os apóstolos citam o Salmo de número 2, que aponta para Jesus. Quando Jesus ele é ungido, ali em Mateus capítulo de número 4, começa ali o seu ministério. A partir daquele momento, Jesus começa a ser perseguido pelos reis, pelos seus irmãos judeus, pela sua própria família. A família de Jesus perseguiu ele. Os seus irmãos zombaram, mentiram e até falaram que Jesus estava se amostrando. Isso você pode ver em João capítulo 7. A ponto dos irmãos de Jesus dizer, olha, você que faz tanto milagre, não faça nessa vilazinha não. Vá para onde tem gente e fazer o que você está dizendo aí que faz, para as pessoas verem. Então, da mesma forma que perseguiram Saul, eles diz que o Salmo aponta na direção de Jesus, e os reis da terra e os homens conspiram e tramam e lutam contra Jesus. Meus irmãos, a terceira coisa, a terceira palavra que está aqui dita é no verso de número 27, que diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Meus irmãos, aqui há algo espantoso, algo simplesmente terrível aos nossos olhos. Eu diria que isso é algo terrivelmente santo. A terceira palavra que eu queria dizer aqui é predeterminar. Então, os apóstolos que andaram com Jesus, que receberam a autoridade de Deus para escrever o Novo Testamento,
Eles olham para a crucificação e eles dizem que Herodes, que Pôncio Pilatos, que gentios e pessoas de Israel fizeram o que Deus, desde a eternidade passada, quando nem existia mundo, fez o que fez, porque Deus predeterminou. É isso mesmo. Foi Deus quem predeterminou a morte do seu próprio filho. É o que está claro no texto. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando nós lemos Mateus, quando nós lemos Marcos, quando nós lemos Lucas e quando nós lemos João, nós podemos ver os escribas, os fariseus, os saduceus, os homens religiosos da época de Jesus, tramando para matar Jesus. Herodes, Pôncio Pilatos, como diz o Salmo, as autoridades, os governantes, os homens dessa terra, se levantando contra o ungido de Deus, que era Cristo. Eles estavam fazendo tudo aquilo, irmãos, porque eles queriam. Deus não mexeu no coração deles. Não há nenhum texto bíblico nos evangelhos que narram a morte de Jesus. Não há nenhum texto que diga que Deus mexeu no coração deles. Não. Eles fizeram justamente aquilo que eles queriam. Eles queriam matar Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Eles queriam ver o Nazareno, Jesus Cristo de Nazaré, morto. E eles fazem uma trama, os poderosos, os religiosos e pessoas de Israel para matar Jesus. Mas o fato é, meus irmãos, que quando eles estavam fazendo essas coisas, na oração aqui que Pedro e João fazem, eles dizem que esses homens fizeram tudo aquilo que a mão de Deus predeterminou. Até mesmo o mal, o maior mal da história da humanidade, que foi esse, o próprio Filho de Deus sendo crucificado, foi ali guiado de uma forma invisível, insondável. Ali a crucificação de Jesus foi porque Deus estava guiando a história. Quando as pessoas pensavam que era a perdição de tudo, ali foi a vitória. Ali foi conquistado a nossa salvação, a nossa paz com Deus e a vida eterna. Então, meus irmãos, nós vemos essas três coisas. Tu que fizeste, disseste e predeterminou. Então, nada, absolutamente nada pode fugir dos propósitos eternos e soberanos de Deus. Nem mesmo os homens, com suas astúcias e tramas malignas, podem escapar da mão poderosa e invisível de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos dormir em paz, sabendo que há um Deus que controla a história da humanidade. Você e eu podemos dormir em paz, sossegado, sem precisar de pânico, porque Deus está no seu trono e reina. E no momento certo, Ele toma as rédeas em sua mão e Ele faz justiça, que foi o que aconteceu, meus irmãos, depois Jerusalém. E esse povo que fez isso com Jesus pagaram um alto preço. Pagaram um alto preço. Mas o fato, irmãos, é que nós devemos viver de forma pacífica e harmoniosa, sabendo que Deus é soberano sobre tudo e que nós somos livres e responsáveis pelas nossas atitudes. Nós não podemos fazer algo de errado, nós não podemos mentir, ou distorcer, ou torcer, ou aumentar um ponto ou um conto numa história ou numa coisa, para depois dizer, não foi porque Deus quis. Não. Nós fazemos o que fazemos porque queremos. Nós tomamos as decisões que tomamos porque desejamos, porque queremos. Nós não podemos colocar na conta de Deus as nossas decisões. Mas o fato é que até sobre as nossas decisões, a mão de Deus está por trás. Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós devemos viver de forma responsável, sabendo que um dia nós prestaremos conta de todas as palavras, ações e reações que tivemos nessa terra.
Eu sei que é difícil entender. Na verdade, é impossível entender a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas o fato é que Deus é soberano e o homem é livre e responsável e vai responder justamente por isso. Mas nós devemos viver de forma responsável e de forma bíblica, sabendo que um dia nós prestaremos conta diante de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos ver aqui que os apóstolos colocavam a pregação do Evangelho acima de suas vidas. Os apóstolos e a igreja primitiva colocavam a pregação do Evangelho acima de suas próprias vidas. Olha o que vai dizer o verso 29. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles continuam orando. Irmãos, eles aqui oram diante de Deus e eles não dizem, Deus, amaldiçoa esse sinédrio. Eles não dizem, Deus, destrói esse sinédrio. Eles não dizem, Deus, amaldiçoa, mata todo mundo. Não, de forma nenhuma. Embora eles pudessem orar pedindo justiça, mas eles não oram de forma raivosa. Pelo contrário, eles estão calmos, pacíficos e tranquilos, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eles também não oram pedindo, Deus, faz justiça, derrama o teu juízo. Embora eles também pudessem orar, pedindo justiça e juízo. Mas, irmãos, eu quero dizer que eles não oraram porque eles tinham paz em seu coração. E, além disso, eles sabiam que Deus é o juiz de todas as causas. Deus vai julgar, irmãos, até mesmo que os juízes na terra não veem. Até mesmo que nós não conseguimos enxergar as coisas ocultas. Eles sabiam que Deus é juiz de todas as causas. Mas eles oram, irmãos, e aqui foi aonde esse texto mais me abalou. O que é que os apóstolos pedem em sua oração? Preste atenção, irmãos. É aqui que eu quero que vocês fiquem com essa palavra no coração. O que é que os apóstolos pedem? Depois que o sinédrio disse, vocês não preguem mais. Depois que esse mesmo sinédrio já tinha matado Jesus. Depois que esse sinédrio já tinha ameaçado eles. O que é que os discípulos oram pedindo? Está aqui no verso 29. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não estavam aqui preocupados com segurança, com paz, com conforto, com a guarda pessoal. Não, de forma nenhuma. Aqui, meus irmãos, eu fiz aquela longa introdução para de volta trazer à memória, porque esse texto vai fazer sentido a partir da sua introdução. Por que é que eles foram presos? Porque eles oraram. Porque depois da oração aconteceu um milagre. Depois do milagre aconteceu a pregação do Evangelho. E por essa causa, pela oração, pela pregação e pela cura, eles estavam presos. Mas o que é que eles oram pedindo? Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Eles estão pedindo a Deus, Deus, mesmo diante das perseguições, Deus, mesmo diante das ameaças e da morte, que o Senhor não nos deixe esmorecer, que o Senhor não nos deixe nos acovardar. Senhor, mesmo diante da morte, que o Senhor nos dê coragem, força, vigor, graça e poder no Espírito Santo, para que nós possamos pregar a tua palavra. Olha a oração desses homens. Eles estão orando para Deus, pedindo para que Deus desse mais graça, poder e coragem para que eles continuassem pregando o Evangelho, mesmo diante de um reinado, de uma polícia e de pessoas ali que estavam prontas e preparadas para matar eles. Olha a espiritualidade dessa igreja e olha a espiritualidade da igreja atual. Olha a oração dessa igreja e olha a oração da igreja atual. Olha como esses homens viviam e olhe como vive a igreja. Estou falando de forma geral hoje.
Olhem o que esses homens pedem e olhem o que nós pedimos hoje. Esses homens não estavam preocupados com suas próprias vidas, porque se tivesse aqui, eles já tinham ido embora. Esses homens não estão preocupados com a sua paz e com o seu conforto, porque se tivesse, eles iam cair fora, ser pescador como Pedro era em outro lugar. Esses homens estavam preocupados em que a palavra de Deus continuasse sendo pregada, independentemente das circunstâncias, independentemente se eles iriam continuar ou não vivos. É claro? É óbvio? É muito claro. Olha o que eles continuam dizendo. Verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu nome, do santo servo Jesus. Por que é que eles estavam presos, irmãos? Porque aquele milagre gerou um grande alvoroço. Leia o capítulo 3 e o 4 inteiro depois. Mas o que é que eles estão pedindo aqui? Deus continua operando milagre. Ainda que venha alvoroço, ainda que pessoas se levantem, ainda que pessoas queiram nos matar, ainda que pessoas queiram nos caluniar, ainda que pessoas queiram nos devorar viva, nos jogar para leões, nos queimar, nos crucificar, mas continua operando com poder. Essa era a preocupação dos apóstolos. Essa era a preocupação dos apóstolos, meus irmãos. Olha a preocupação dos apóstolos. Irmãos, nós estamos preocupados por quê? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que nós temos a coragem de pedir a Deus uma coisa que possa tirar todo o nosso conforto e toda a nossa estabilidade? Será que nós teríamos coragem e ousadia verdadeira para orar como esses homens? Deus, me encha de poder, de graça e do Espírito Santo, para que eu pregue, ainda que eu seja rejeitado, tratado como um louco, como um abestalhado, ainda que eu seja abandonado por pessoas e caluniados, mas me enche do poder e da graça, ainda que eu tenha que dormir noites fora de casa, ainda que eu tenha que ter a minha moral e o meu nome sujo, mas continue me usando. Será que nós teríamos coragem? Ainda que custe a nossa vida, o nosso conforto, a nossa paz, a nossa estabilidade, continue nos enchendo, será que nós teríamos essa coragem, meus irmãos? Essa ousadia, essa inspiração que só pode vir do céu. Irmãos, meditem. Qual foi a sua última oração? O que foi que você falou para Deus? O que foi que você pediu? Quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar, o que foi que eu pedi a Deus nessa última semana? O que foi que eu pedi a Deus nesse último mês? O que foi que eu pedi a Deus nesse último ano? Eu olhei e disse, meu Deus, o que eu tenho pedido durante 10 anos de vida cristã? Quais são os meus pedidos? Quais são os meus anseios? Quais são as minhas vontades? E quando eu olho para esse texto, eu vejo uma igreja, eu vejo os líderes, eu vejo os apóstolos, eu vejo o povo orando, simplesmente preocupados com a propagação do Evangelho, com a propagação do reino de Deus, com a propagação da verdade que transforma, que cura, que liberta, que tira almas e mentes e corações dos grilhões do pecado e do inferno. Mas quando eu vejo hoje, irmãos, eu olho para a igreja, eu vejo pessoas e mais pessoas rodeando quarteirões por políticos. Eu vejo pessoas fazendo campanhas de orações para que seus filhos se formem nisso ou naquilo, se deem bem na vida, para que os seus casamentos sejam prósperos, para que suas vidas financeiras sejam prósperas. Eu vejo pessoas orando de forma egoísta. Às vezes a nossa oração é egoísta. Meu Deus do céu, olha a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a oração que Jesus ensinou, olha a oração dos apóstolos e olha a nossa oração, como está distante.
Domingo após domingo eu venho tentando me esforçar para mostrar o quão distante nós, por que não dizer eu mesmo, tão distante está da espiritualidade que Cristo fundamentou, que Deus fundamentou, que está na palavra. Nós estamos preocupados com quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador, como vai ficar a economia, quem vai ser o presidente. Nós estamos preocupados se nós estamos com saúde, com doença, nós estamos preocupados com beleza, nós estamos preocupados com carro, com casa, com dinheiro, com conforto, com beleza, e o evangelho está mais distante do que o sol. Esses homens eram pobres. Você está achando que alguém aqui tinha conta bancária? Você está achando que alguém aqui tinha plano de saúde? Você está achando que alguém aqui tinha trabalho de carteira fichada? Que alguém tinha algum amparo aqui em alguma casa que poderia correr para um lado ou para o outro? Todo mundo que estava à mercê, mas o fato é que eles estavam tão cheios de Deus, que a preocupação deles era que Deus fosse louvado e engrandecido, ainda que eles fossem mortos, contando que a palavra do Evangelho pudesse ser pregada a toda criatura. Nós estamos no tempo da igreja, rica bastarda, mas que está morta. Meus irmãos, nós devemos orar por um avivamento. É urgente, irmãos, nós precisamos orar por um avivamento. Nós precisamos orar para que Deus nos desperte para orar. Nós precisamos orar para que Deus nos dê um arrependimento profundo, verdadeiro, sincero e genuíno. Nós estamos precisando, irmãos, de uma volta urgente e desesperada à cruz, à pregação do Evangelho, a uma vida simples, a uma vida sincera, a uma vida santa, a uma vida de entrega ao Senhor, meus irmãos. Às vezes nós vamos dormir preocupados com o amanhã, nós vamos dormir preocupados com conta, nós vamos dormir preocupados com roupa, com formação, e nós temos dia após dia, semana após semana, mês após mês, os anos estão passando, décadas estão passando, nós estamos preocupados com essa terra e estamos esquecendo do céu, do que é eterno, do que é verdadeiro, do que é santo, do que permanece para sempre. Tudo isso aqui vai virar pó. Essa é a verdade. Eu só acredito, irmãos, que alguém de fato encontrou Cristo quando ele é profundamente abalado pela palavra de Deus. Jesus disse, em João capítulo 10, o nosso Senhor disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Olhe, irmãos, a nossa espiritualidade. Ora a nossa espiritualidade e olhe para isso. É uma distância muito longe. Nós precisamos, dia após dia, orar. Nós precisamos, dia após dia, abrir a Bíblia e dizer, Deus, faz com que eu entenda a Tua palavra. Deus, faz com que eu viva a Tua palavra. Deus, faz com que em todo momento, em toda circunstância, no trabalho, em casa, na sociedade, eu lembre da Tua palavra, eu pregue a Tua palavra, eu viva a Tua palavra. É isso que está acontecendo com essa igreja, irmãos. É isso. Ela está sendo levada, conduzida pelo poder do Espírito Santo. E por último, o versículo de número 31. Olha o que vai dizer o versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando os apóstolos ali reunidos estavam orando, Deus se manifesta poderoso e o lugar todo treme. Isso era um sinal de aprovação de Deus, de que Deus estava ali com eles, dizendo, eu estou com vocês, vamos. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, é o que nós mais precisamos. Hoje nós precisamos mais de um enchimento do Espírito Santo, de que, meus irmãos, água para beber e ficarmos vivos.
Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. E essa é uma promessa, tanto do Antigo Testamento como do Novo, que Deus disse: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel profetiza isso, e isso acontece nos dias de Pentecoste. E ainda hoje essa promessa está de pé. Deus disse que iria derramar, que iria encher pessoas com o Espírito Santo. É disso que nós estamos precisando. E por fim, depois que tudo isso aconteceu, o lugar tremeu, as pessoas foram cheias com o Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Debaixo de ameaça de morte, eles continuavam pregando, anunciando a palavra de Deus todos os dias. Não se abalaram. Não tem sinédrio, não tem polícia, não tem milícia, não tem ameaça. Porque quando o Espírito de Deus vem e se apodera de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, nada pode deter. Nem a morte pode deter essas pessoas. Olha o que diz o verso 23, eu vou ler para encerrar com a leitura. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos eles havia abundante graça. E com poder, com graça, com amor, com unção do Espírito Santo, eles davam testemunhos da ressurreição de Cristo Jesus. Meus irmãos, que venhamos a refletir nesse texto, que venhamos a refletir em todo o livro de Atos e de como nós precisamos, dia após dia, caminhar na direção do que a palavra de Deus diz e do que Deus quer de nós. Que Deus abençoe a todos.